Olá, está começando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia e o assunto de hoje é Justiça Restaurativa. E para falar desse tema, nós convidamos dois advogados que são especialistas no assunto e representam a Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, Secção Paraíba. Nós estamos falando da doutora Djameli Braga, que é a presidente da comissão, e também o Cirino Fernandes, que é membro da Comissão de Justiça Restaurativa. Aos dois, sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão da TV Assembleia. E eu queria começar esse momento, esse primeiro bloco de entrevista, perguntando à doutora Djameli, que é a presidente da comissão, do que trata a comissão. Falasse um pouco da comissão da OAB. Olá, Eri. Olá, Cirino, nosso amigo aqui da comissão. Primeiro, Eri, agradecer a oportunidade de trazer um tema tão caro à nossa sociedade, não é? No tempo de hoje, no tempo que estamos vivendo. A nossa comissão, ela vem trazer, não é, ao espaço, não só para os advogados, mas também para a sociedade civil, um modelo de justiça que traz um paradigma diferenciado daquilo que está posto no nosso ordenamento jurídico, e aí na prática dele a gente vivencia uma justiça tradicional, que olha muito para o ofensor, mas a justiça restaurativa, ela vem, não é, trazer esse olhar à vítima, uma nova forma de se exercer também dentro do Poder Judiciário, uma nova forma de justiça. A OAB, e aí na pessoa, não é, do Dr. Paulo Maia, o nosso presidente, essa oportunidade, não é, de abrirmos essa comissão, iniciarmos essa comissão, que tem uma finalidade muito cara, que é levar para os alunos ainda em fase de graduação, levarmos aos advogados, não é, essa nova praxis de exercer a justiça. A justiça restaurativa, ela traz um olhar totalmente diferenciado dentro do que a gente chama de sistema penal. Ela vem com todo um olhar que a gente chama, né, sistêmico, não só para o ofensor, não só para a persecução penal em si, e se achar um culpado, mas ela vem com um olhar mais aberto, né, não só para o que a gente chama de persecução penal e a investigação em si, mas ela traz para o da resolução ou transformação do conflito a comunidade, a vítima e o ofensor. E uma das coisas que a gente tem de muito assim caro na nossa comissão é levarmos, não é, esse norte da pacificação social. Aqueles que ainda estão, não é, Cirino, conhecendo o direito, e aqueles que estão também já exercendo como advogado, promotores, juízes, mas para findar essa palavra minha que está um pouco longa, a gente tem uma finalidade de também levarmos essa justiça, não é, que eu acho restaurativa, às comunidades, às escolas, e é isso. É uma satisfação, né, dentro de uma sociedade como a que a gente vive, de total escuta, a gente poder, não é, trazer para o nosso olhar jurídico, para a nossa jurídica, uma nova forma, não é, de exercer isso que a gente chama de justiça. Muito bom. Doutor Cirino, a gente percebe que a justiça restaurativa ainda é bem jovem, né? Começou, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos e Canadá, me parece. Eu queria que você falasse um pouco, né? Por isso acredito que ainda falta um maior conhecimento com relação à justiça restaurativa. Pois não, primeiro dizer da alegria estar aqui com você aí, com a doutora Djameli, desejar aí que todos estejam bem diante dos tempos pandêmicos que vivemos, né? Eri, você falou bem, a justiça restaurativa, ela vem aí de uma raiz, né, de uma racionalidade de povos tradicionais e que nos traz uma reflexão acerca de como resolver os conflitos em sociedade. A gente tem hoje um sistema em que, basicamente, quando alguém vai buscar uma tutela do Estado,
uma vítima vai buscar uma tutela do Estado, essa vítima, basicamente, ela participa do processo aí como tão somente uma forma de produzir prova, às vezes não tem um olhar para essa pessoa, né, chamada aí de ofensor, aquele que gerou o dano, e a justiça restaurativa, ela vem com um olhar justamente para fomentar uma introspecção acerca da responsabilidade daquele que causou o dano, um olhar diferente aí para a vítima, né? A vítima, às vezes, até os conflitos no campo do direito de família, precisa retomar a vida, às vezes tem liames com relação a laços familiares, filhos, e mais, além dessas duas perspectivas, desses olhares aí para o ofensor e para a vítima, também a participação da comunidade, né? A ideia de que a pessoa retome a vida e mais, né, consiga refletir acerca do que gerou como dano. Então, essa racionalidade, ela vem de povos tradicionais, vem aí também com a busca no Brasil hoje da implementação que já está sendo efetivada em termos de política pública, é uma política pública, a justiça restaurativa, e também traz uma resposta, né? Não é uma resposta que busca trazer solução para um problema complexo, por exemplo, aí no campo do direito penal, mas mais uma engrenagem dentro de uma ordem aí, né, de possibilidades de ação, para que consiga mitigar, por exemplo, a inflação que a gente vê processual, né, poder judiciário abarrotado de processos, e às vezes a resposta, né, do exercício da jurisdição por um juiz não traz a pacificação do conflito. Então, a justiça restaurativa vai muito nesse sentido. O termo jurídico é um tanto quanto estranho, né? Sucumbência recíproca, por exemplo, quando nenhuma das partes gostou, né, daquele resultado. E a justiça restaurativa vem justamente numa perspectiva diferente. Nisso aí, não temos tanta novidade, porque já remonta, né, culturas, né, cultura inclusive de como perceber e como tratar aquele que gera aí algum dano dentro da sociedade. Ok. Doutora Djameli, uma coisa que eu percebo que a senhora pudesse explicar com relação é uma justiça multiportas, nós podemos ver desse sentido, como arbitragem, como mediação. Agora, me parece que aí não consta ainda do Código Civil, ainda preconiza nessa área. Eu queria que você explicasse como é que isso foi instituído de forma legal. Então, o nosso ordenamento jurídico, de 2015 para cá, né, com a criação da lei da mediação, do CPC, já trouxe de uma forma mais, como é que eu posso falar, legal, positivada, o que em termos já existia, que é a mediação entre partes, conciliação, juizados especiais cíveis. Isso tudo está dentro do espectro que a gente chama de métodos autocompositivos, ou seja, dentro do Poder Judiciário, o litígio já formado, o próprio Poder Judiciário vai dar oportunidade às partes, de uma certa forma, para que elas façam o que a gente chama de uma autocomposição, um acordo. Quando a gente fala da arbitragem, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente. A arbitragem, ela assim como também o Poder Judiciário, a questão de ter um juiz, na arbitragem nós temos o árbitro, ali um terceiro decidirá. Quando eu falo de autocomposição, no caso de mediação, conciliação, justiça restaurativa, eu não falo de um terceiro que decidirá, eu falo de um terceiro que facilitará o diálogo, né? Então, há uma diferença muito grande. A arbitragem, ela é extremamente litigiosa, apesar de que, hoje, não é? Na arbitragem, a gente tem a figura do mediarbi, ou seja, o árbitro também abre a oportunidade de as partes fazerem uma mediação. Por qual razão? Justamente pelo que o professor Lucirino acabou de falar. Nem uma decisão, ela vai trazer o que a gente chama de uma satisfação das partes, não é? Alguém vai sair, com certeza, insatisfeito daquela decisão. E a autocomposição, ela vem justamente para gerar, dentro do que a gente chama de uma cidadania ativa, o empoderamento das partes, ou seja, elas estão envolvidas no conflito, elas devem saber, com certeza, qual seria, não é, a melhor forma também de resolver. E a base principal do método autocompositivo é justamente o diálogo. Quando falamos de arbitragem, falamos do poder judiciário, esse que nós temos aqui posto,
a gente fala de heterocomposição, então é um terceiro que decide. Mas a justiça restaurativa, diferentemente da mediação e da conciliação, ela vai justamente abarcar, a gente diz que é uma sombrinha maior, não é? Ela tem um que a gente chama de, eu acho que é a missão mesmo, a palavra é missão, trabalhar não só no campo, não é, pontual da decisão, da resolução do conflito, ela vai mais além. A justiça restaurativa, ela visa justamente um trabalho que a gente chama em rede. Então, essa justiça restaurativa não vai necessitar apenas somente de um círculo que se vai fazer, mas de uma rede totalmente, que a gente chama uma rede socioassistencial, que vai ajudar essa vítima, que vai, de uma certa forma, trabalhar com esse ofensor, não é? Para que ele venha até a ter uma reabilitação, um retorno à sua comunidade, sem aquela visão, não é, paradigmática de que ele não é uma pessoa boa. E a vítima, o que é mais, que eu acho lindo na JR, e a gente chama JR, é justamente o foco é a vítima, é tratá-la, encaminhá-la, não é, para aquilo que ela necessita. E o que a gente vê hoje, Eri? A gente vê hoje, não é, infelizmente, as famílias e a própria vítima totalmente excluída do processo. A gente não tem, a nossa cultura, qual é? Houve uma ofensa, houve um crime, persegue o criminoso. Mas esquece-se da família, esquece-se daquela que sofreu dano. E muitas vezes esse ofensor que vai ser punido, e a nossa cultura diz, não é, que essa punição deve ser dolorosa, muitas vezes ele não tem o que a gente chama de uma consciência, uma responsabilização, ou vamos falar de mais simples, uma ideia do que ele fez, do crime que cometeu. E ao ir para o sistema, ele vai para o sistema com aquele sentimento de revolta, de injustiça. E a justiça restaurativa, ela vem trabalhando justamente, muitas vezes não une a vítima e o ofensor, mas trabalha com eles em separado, não é? A vítima dando empoderamento a ela para que ela prossiga, não é? O ofensor justamente para que ele entenda a extensão do dano, para que ele tenha a questão de autorresponsabilização, e quem sabe, se ele puder reparar o dano, ele também deve reparar. Então, é isso, acredito que eu te respondi, né? A gente não consegue falar desses temas, sabe, Eri? De uma forma assim, assado, sabe? Claro, precisa claro. ter todo um aparato. E assim, no nosso jurídico, nós temos a resolução 225, o SINASE, né? Ou seja, quando se trabalha com o menor infrator, né? Toda a JR deve ser percebida, não é? Então, o olhar é totalmente diferenciado também. E é isso, acho que eu te respondi, né? Certo. Nós agora vamos a um intervalo, daqui a pouco a gente está de volta falando sobre justiça restaurativa. É um assunto muito interessante que você precisa conhecer melhor. A gente volta já já.